Olá, tudo bem? Lute como um cristão. Tem sido normal vermos camisetas por aí com a inscrição lute como uma mulher, ou jogue como uma mulher, ou lute como um professor, dando a entender que aquela pessoa, aquela classe que se sentia inferiorizada, decidiu lutar e luta muito. Então, esta imagem de antes uma mulher muito, digamos assim, pacata na sociedade, submissa por demais, sem buscar o seu espaço, acabou. Então, ela foi à luta. Então, é uma mensagem interessante. Lute como alguém. E eu diria, lute como um cristão. Como assim? O cristianismo tem sido interpretado erroneamente como fraqueza em muitos aspectos. Nietzsche tinha uma visão de um cristianismo fraco, um cristianismo que enfraquecia a sociedade. Ele queria eliminar o cristianismo da sociedade porque ele entendia que se cristianismo é dar a outra face, isto é, se cristianismo seria apanhar quieto e não lutar, então seria uma sociedade muito fraca. Todavia, nós vimos aí que o cristianismo influenciou poderosamente o Ocidente e a reforma luterana, e logo depois veio tudo que se segue, né, com a visão do iluminismo, com toda a questão depois lá na Inglaterra, né, da questão industrial. E houve um crescimento espantoso no Ocidente, e muita gente fala que isso se deve principalmente ao protestantismo. E o protestantismo trouxe então uma visão aguerrida de sociedade, uma visão de buscar o seu espaço, uma visão de não baixar a cabeça para o sacerdócio católico, por exemplo, ou para supostos reis tiranos, e buscar seu espaço. Então, ao contrário de que Nietzsche pensava, cristianismo não é fraqueza. Embora muitos pensem que essa mensagem que Jesus deu, de que se alguém te bater numa face, né, ofereça outra, Jesus falava de você não buscar a justiça com as próprias mãos. Falava de você deixar Deus agir. Falava também de resiliência no sentido assim de você não lutar sozinho pelas suas causas, mas colocar também diante de Deus e tudo mais. Assim como ele reprovou Pedro quando puxou da espada para protegê-lo, proteger Jesus, e cortando a orelha de Malco, e ele disse: quem vive pela espada morrerá. Então, a visão às vezes é mal interpretada, porque de certa forma Jesus fala sobre o perdão, sobre você, se alguém pede para você caminhar uma milha, caminhe duas com ele. E se alguém te pede uma capa, dê também a túnica, no sentido de você não ser egoísta, de você não ficar lutando tanto pelos seus egoísmos. Todavia, a Bíblia é lotada de informações sobre nós termos domínio sobre a terra, sobre tendo informações sobre nós estarmos por cima e não por baixo, sermos cabeça e não cauda, visão apostólica de domínio, de tomar toda a terra. Então, a visão mal compreendida do cristianismo é que ele é fraco. Cristianismo não é fraco. Cristianismo é forte. Provavelmente o cristianismo é que ajudou muito a sociedade a chegar tão longe quanto chegou, principalmente falando de Ocidente. Agora, lute como um cristão. Pense nos cristãos da igreja primitiva e os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje, por qualquer motivo, desanimam da fé, não vão mais à igreja, não leem mais a Bíblia, qualquer coisinha os abate, ficam deprimidos e vão tomar remédio, rapidamente tomam remédios, né? Vi agora notícias que remédios para depressão, ansiedade, aumentou em 1/3 a questão nesse tempo de pandemia. Então, rapidamente as pessoas vão para essa questão, né, de logo se entregarem e precisarem de remédio, ou precisarem de uma ajuda externa, ou deixarem assim mesmo, né? Falei há poucos dias sobre um livro que tive acesso, que indica mais Platão e menos Prozac, isto é,
mais filosofia, mais pensar na vida e menos buscar intervenção medicamentosa, por exemplo. Nesse mesmo livro, ele fala que nós devemos ter mais diálogo e menos diagnóstico, isto é, devemos ter mais relacionamento, mais interação com as pessoas, ou conosco mesmo, isto é, pensar na vida, filosofar conosco mesmo, com Deus, em oração, até achar uma resposta, e não rapidamente se entregar e logo estar buscando medicamentos. Às vezes é necessário, sim, mas está muito rápido esse processo. Então, lute como um cristão envolve nós sermos mais aguerridos, envolve não nos entregarmos tão rapidamente, envolve pensarmos como morreram os primeiros cristãos, como eles deram a vida pelo Evangelho, como vários deles lutaram até o fim. O próprio exemplo de Jesus, nós temos o exemplo de Estevão, que foi apedrejado por pregar o Evangelho, por desafiar o poderio das autoridades religiosas da época. Logo depois, Tiago foi cortado ao fio da espada por Herodes. E logo depois, nós também vemos que Paulo foi morto, né, por Nero. Então tem um texto bíblico interessante de Hebreus 12:4 que diz: ainda não resististe até o sangue nesta luta contra o pecado. Então a luta que o cristianismo propõe a nós é até ao sangue, isto é, até morrer. Na vossa luta, vocês não resistiram até o sangue, então não desistam. Quer dizer, você desistiu por quê? Você está desistindo por quê? Você resistiu até o sangue? Você resistiu até ser cortado por uma espada? Você resistiu até que alguém colocasse uma arma na sua cabeça e ordenasse que você abandonasse o cristianismo? Você resistiu até o sangue? Ou você desistiu por causa do afastamento do coronavírus e você já gostou de ficar em casa? E aí você já gostou de nem precisar ter compromisso de ir para a igreja ou célula? Você desistiu por quê? Você parou por quê? Lute como um cristão. Como você está lutando? Que tipo de luta você está tendo para manter a sua fé, para manter o seu ministério, para manter a sua liderança, para manter a sua família, para manter a sua saúde psíquica, a sua saúde na fé? Lute como um cristão. Lutar como um cristão é lutar até o sangue, isto é, eu vou lutar até morrer. Eu vou lutar até o fim. No caso dos discípulos, dos apóstolos, eles lutaram até que alguém matasse eles com uma espada, degolassem eles. Pedro crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como o seu Senhor. Então, como tem sido a sua luta? Lute como um cristão, não como um fracote, não como um necessitado de vento para encher a sua bola o tempo todo. Temos muitos cristãos assim, que eles procuram um pastor, um líder ou uma palavra na internet que enche a sua bola. E daqui a pouco, um dia, dois depois, a bola já está murcha de novo e tem que procurar de novo alguma coisa para ser motivado, para encher a sua bola. E ele mesmo não se enche, isto é uma bola, um bola murcha, digamos assim, né? Cristão bola murcha. Cristão bola murcha é aquele que não sustenta o vento dentro de si, isto é, não sustenta o Espírito Santo dentro de si. Não se sustenta motivado na fé. Você, cristão, que não se sustenta motivado na fé, você é um bola murcha. E é preciso que você lute como um cristão. E não se entregue facilmente. E não deixe a sua bola da fé murchar rapidamente. Não se entregue logo às emoções negativas, aos gatilhos da memória, como Augusto Cury diz, né? Não se entregue logo a uma janela killer que abre na sua mente, lembrando algo negativo e que traz outra coisa negativa e desencadeia um sentimento negativo e aí traz a ansiedade e a depressão. Não se entregue. Filho de Deus, homem e mulher de Deus, lute como um cristão. Lute até o fim.
na vossa luta, vocês não têm lutado até o sangue, não têm resistido até o sangue. Qual é o limite na nossa vida cristã? O nosso limite é até o sangue, é até o fim. Até porque o fim será para todos. Alguns de uma maneira, outros de outra, uns por infarto, outros por câncer, outros por velhice, outros estão acontecendo por Covid-19. O fim virá a todos. Mas bem-aventurado aquele que lutou até o fim, até o sangue, no cristianismo, defendendo aquilo que crê, defendendo aquilo que viveu por tanto tempo, para aquilo que viveu tanto tempo. Porque muitas pessoas vivem defendendo a fé 5 anos, 10 anos, 15 anos, depois colocam tudo por água abaixo e botam tudo a perder. Continue lutando até o sangue. Shalom.